Então, boa tarde a todos, meus queridos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Nós estamos na disciplina de Projetos Aplicado 1. Deixa eu ver se temos mais alguém chegando aqui. Vamos permitir aqui o Leonardo Miguel. Então, pessoal, a disciplina é Projetos Aplicados 1. Bom, olhando aqui, o que é a nossa ementa quando a gente fala em Projetos Aplicado 1? Alguém pode me dar uma devolutiva, está enxergando aí via Google Meet a minha tela? Sim, aqui? Professor, dá de ver a sua tela. Ótimo! Então, essa disciplina é desenvolvimento de ações de extensão junto aos arranjos produtivos locais, com vistas à curricularização da extensão, considerando os aspectos de inclusão, acessibilidade às tecnologias da informação e comunicação. Ótimo. Mas, professor, o que é essa curricularização da extensão? Vamos dar uma olhadinha nela. A curricularização da extensão, vou aproveitar aqui o material advindo do... Deixa eu botar ela aqui para o ladinho. Do Instituto Federal do Paraná, que trata exatamente do que é essa curricularização. Todos os cursos, mas todos mesmos os cursos de graduação, foram, por via legislação do MEC, incentivados e mais ou menos o que obrigados, a criar 10% da carga horária do curso voltados à extensão. O que é considerado extensão? É quando você leva o conhecimento que você adquiriu do curso, então ele não deve ser feito por professores. Então, professor, eu sou uma das pessoas do Instituto que mais faz projetos de extensão. Na área da computação, com certeza eu sou. Aí, lá na agronomia, tem um pessoal que faz projetos com os índios, com os agricultores, etc. e tal. Mas aqui, com as empresas, aquele contato com as empresas, para levar tecnologia, para abrir portas para os alunos. O objetivo desse processo é o quê? Aproximar vocês do mercado de trabalho e principalmente da comunidade. Como assim, professor, comunidade? Ora, comunidade porque eu posso levar para a escola, eu posso levar para a lojinha ali da esquina, certo? Posso levar para uma grande empresa, né? Posso levar lá para a minha comunidade, pode ser até religiosa se for o caso, mas uma comunidade local onde você mora, você levar alguma das tecnologias. Então, resumidamente, a curricularização da extensão é o processo de inclusão da atividade de extensão no currículo dos cursos, indissociabilidade do ensino e da pesquisa, também chamado de integralização da extensão entre os objetivos para a atuação profissional dos estudantes, bem como a transformação social. Legal! Então, pensando, o que eu posso fazer de extensão? Estou trabalhando em uma empresa. Um exemplo mais fácil que tem. Estou trabalhando em uma empresa, já fazendo estágio lá. Poxa, eu vou levar uma tecnologia que eu aprendi aqui. Uma linguagem que você aprendeu com o Christian, com o Curvelo. A gestão de projetos, quem fez a disciplina minha e da Marcela no semestre passado. Poxa, eu aprendi como trabalhar com Scrum, com o Curvelo, com a disciplina da Patrícia. Eu aprendi metodologias ágeis. Poxa, estou levando para a empresa. Esse aqui, vamos dizer, que é o tipo de projeto mais fácil que tem para implementar, porque você já está lá na empresa. Você não precisa fazer uma ação de ir até um outro local para realizar o projeto de extensão. Não, professor, mas olha, não estou trabalhando ainda na área e tal. Uma das coisas que a gente normalmente faz e organiza sempre são cursos de capacitação. Ele precisa ser muito longo? Não, pode ser só 10 horas.
Por exemplo, eu posso pegar, organizar numa escolinha perto da minha casa e eu vou ensinar os alunos a fazer sites usando as ferramentas livres, como WordPress ou outras ferramentas aí, montar a página pessoal. Esse é outro exemplo. Né? Não, eu quero fazer algo mais avançado, professor. Fiz um projeto de pesquisa, lembra que da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão? Até agora eu estou falando de tudo que você aprendeu. Está ligado ao quê? A área de ensino. Tudo que eu aprendi aqui, eu posso levar para a minha comunidade, para as empresas e tudo mais. Não, professor, poxa, eu fiz um projeto de pesquisa junto com um dos professores aqui do Instituto Federal. Poxa, eu quero levar esse resultado para ser aplicado em um determinado local. Isso também é válido. Né? Mas aí você teria que ter feito o projeto de pesquisa antes. Nesse momento aqui, nós estamos já na fase de vamos ter que fazer a extensão neste semestre. Ah, professor, e como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou passar um roteirozinho. Vamos utilizar o modelo de artigo do famoso 4C, que todo ano a gente atualiza ele e faz a nova edição do 4C, então vai ser o 4C 2025. Ah, puxa, eu aprendi um negócio legal ali com o professor Juliano e com o professor Daniel, estava esquecendo de citar os dois, né? Na área de inteligência artificial. Quero aplicar isso na empresa onde eu estou trabalhando. Legal. Pra caramba para fazer. Estava esquecendo o André. Poxa, aprendi lá com o André como configurar melhor uma rede, switch, segurança da informação. Posso aplicar isso também na minha empresa. Depende do semestre que você estiver. Detalhe, não tem problema nenhum se você fizer, olha, professor, eu vou escolher um tema de uma disciplina que eu estou cursando agora, nesse semestre. Não tem problema nenhum, porque aí você vai fazer o quê? Você vai aproveitar o conteúdo e vai ter um professor da área técnica passando conteúdos atualizadíssimos para você poder levar até a comunidade, a empresarial, ou então a comunidade de um modo geral. Se alguém quiser fazer para a área das escolas, quero levar lá e ensinar para as crianças, ou até mesmo para a comunidade de idosos. Então, se alguém mora aqui lá no bairro Progresso e tiver interessado em fazer um projeto de extensão voltado para idosos, ou seja, ensinar o idoso a ter a sua rede social, a não entrar em golpes do WhatsApp, não é isso? A ter e-mail, a usar as coisinhas mais simples que tem, de digitar texto, até planilha se quiser, mas coisinhas bem básicas. Para idosos, a Conferência São Vicente de Paula, aqui em Rio do Sul, a AMA, que é a Associação de Idosos lá de Tuporanga, nós temos as portas abertas, já executamos projetos de extensão na era pré-pandemia, né? E daí depois 2020, 21 e 22 era proibido nós irmos até lá, porque era somente pessoas que eram familiares ou os profissionais de saúde efetivamente. Então a gente teve que cancelar o projeto, foi uma pena, mas agora a gente está tendo a oportunidade de fazer o quê? Aplicar isso novamente. Tá, de onde vem isso? Olha, isso vem da resolução número 7, 18 de dezembro de 2018. Poxa, professor, é tão antigo? A ideia é antiga. Só que o que aconteceu? Todos os cursos tinham que colocar na grade, uma vez colocado na grade, passava para o MEC, ó, nós vamos fazer assim. Autorizava e agora chegou o momento de executar a primeira vez esse processo. Né? Então, o que é o CNE? Conselho Nacional de Educação. Tem as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei 13.005 de 2014. Então, eles lá regulamentam a atividade acadêmica de extensão
dos cursos de graduação na forma de componente curricular para estes cursos. Este documento prevê a obrigatoriedade de, no mínimo, o quê? Aquilo que eu falei, 10% da carga horária total. Ah, professor, mas essa disciplina aqui, professor, só tem 60 horas. O nosso curso, né, tem o quê? 3.000 horas. Não tem? Então, 10% de 3.000 é quanto? 300 horas. Por isso que nós teremos projeto aplicado 1 e 2, vão dar 120 horas. A disciplina de tecnologias de informação e comunicação na educação é outra. Por quê? Porque ela é aplicada nas escolas. Né? E em outras disciplinas ali da execução do curso, gestão de TI também. Por quê? Porque você faz o quê? Um PDTI para uma empresa. Nem que seja uma padaria do seu vizinho. Ah, professor, mas vale a pena? Vale a pena fazer, gente. Por quê? Porque você está levando o teu conhecimento para a comunidade. Esse é o elo central, né? Então, ela deve considerar os cursos na modalidade à distância com atividades em região compatível com o polo presencial no qual o estudante esteja matriculado. Por que isso é importante? Nós estamos aqui e aí nós temos que ter o quê? Executar isso dentro da área de abrangência do Instituto Federal. A nossa área de abrangência do Instituto Federal é o quê? Santa Catarina inteira. Nós temos campos desde Sombrio, Santa Rosa do Sul, lá no extremo vizinho do Rio Grande do Sul, Araquari, São Francisco e São Bento do Sul, lá na divisa com o Paraná, certo? Aí a gente pega o Vale do Itajaí todo, nós temos Camboriú, que é do ladinho de Balneário, fica mais fácil, tem 2 cidades ali, tá? Camboriú. Nós temos Blumenau, Ibirama, Rio do Sul, aí nesse eixo indo ao oeste. Aí nós temos Luzerna, Fraiburgo, Videira, Abelardo Luz, Concórdia lá no oeste. Então, a gente for olhar o mapa do Instituto, se alguém é de qualquer uma dessas regiões, né, no caso ali eu vi o Miguel, que é de Curitibanos, ele pode aplicar lá na cidade dele, num sábado, sem problema nenhum. Ah, poxa, professor, eu moro em Ituporanga, aplique em Ituporanga. Não é necessariamente eu tenho que fazer em Rio do Sul. Tá? E uma coisa eu digo para vocês, os projetos com as empresas, poxa, é legal pra caramba. Mas quando você faz os projetos com as escolas e vê o olhinho brilhando das crianças, isso não tem nada que pague essa alegria que você vê delas. Então, quando é possível, a gente sempre faz projetos com as crianças. Já tivemos computação na escola e tivemos outros projetos aí na área de cultura, né, incentivo à leitura, etc. e tal. Nesse momento a gente tem um, que é o fortalecimento da cultura, que está sendo executado na pracinha. Era antes o Felipe Lucena, agora é o Lucas Miles, né, que está lá representando o Instituto Federal. Então, são projetos que auxiliam, de um modo geral, para vocês desenvolverem essa cultura extensionista. Tá? Então, na área agrícola, a palavra extensão ela é muito mais conhecida. Tá? A empresa de extensão de Santa Catarina, que leva o conhecimento das pesquisas para o agricultor, a principal, além do Instituto Federal, mas aí, como empresa mesmo, ela pertence ao Estado, chama-se EPAGRE. Tá? Então, para os agricultores, esse movimento já é muito antigo, desde a década de 60, 70, 80. Eu lembro que quando eu morava lá no famoso Mosquito Grande, na agronômica, morei um tempo com meus tios lá, e aí, de vez em quando, tinha os cursos de extensão da EPAGRE. O tio ia fazer, então como eu tinha 9, 10, e eu já sabia ler e escrever bem, etc e tal, o tio me levava junto. O legal é que tinha sempre uns cafezão assim,
na área agrícola. E aí você tinha lá, olha, como fazer o manejo dos cavalos, como olhar se ele não tem nenhuma doença, etc e tal. Tinha lá, passado por veterinários ligados às cidades, que é Epagre. Tinha lá para identificação de pragas no feijão, nas batatas, no fumo, né? A gente só não participava do arroz porque o tio não tinha arrozeira, apesar que a agronômica é forte, tinha arroz, a festa lá, né? Mas, antes do salão do mosquito ser o salão do mosquito tão famoso de agora, ele era simplesmente uma domingueira que a gente ia porque era pertinho de casa. Certo, pessoal? Então, estabelecidos isso dentro dos PPCs, se vocês forem olhar, vocês vão ver que nós temos dentro do nosso PPC da computação, tá? Então a gente procurar lá todas essas disciplinas que têm horas vinculadas à extensão. Aí vocês vão dizer, tá, professor, como é que é a estrutura de um projeto desse? Vamos pegar aqui um exemplo desse que nós fizemos agora para esse ano de 2025 do Instituto. Vamos trocar de lado isso aqui para ficar mais fácil a gente ver. Ó, extensão. Vamos pegar o ForCult. O ForCult está aqui. Opa, chegou mais alguém para participar da chamada. Temos que expandir para conseguir visualizar. Seu Mark, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Desculpa Tudo demorar. bem? Então estamos falando aí dos projetos de extensão. Depois eu quero liberar esse vídeo para vocês. Estou abrindo agora um projeto de extensão, está aqui, programa ForCult. Então, ele sempre tem, era uma nova proposta, foi aprovado, obviamente, e o objetivo dele é vinculado às ODS. Então, ele está vinculado à educação de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis e estabelecimento de parcerias. Pois eu vou ter uma aula só explicando o que é ODS. Não é o objetivo nosso aqui agora. Vocês têm que definir, depois eu ajudo a encontrar o ODS. Então, um resuminho, mesma coisa que um artigo, palavra-chave, justificativa. Por que é importante eu levar essa tecnologia ou esse conhecimento à comunidade ou a determinada empresa? Que o teu cliente final vai ganhar? Então veja que aqui, voltando para cá, nós tínhamos a meta de quê? De atender 1.000 pessoas. Detalhe, nós vamos bater essa meta facinho. Porque eram 10 meses e cada mês nós temos mais de 100 pessoas que passam lá no pórtico. Para pegar a informação cultural, pegar a informação turísticas da cidade. Então como nós só conseguimos ficar 4 horas lá, a ATUR, que é a Associação do Turismo Rural de Rio do Sul, ela fica com as outras 4 horas. Na verdade, eles ficam mais horas porque eles ficam sábado também, né? Então, se for considerar, eles ficam com 24 horas e nós com 20 horas durante uma semana. Tá? E nesse atendimento geral, 120, 130, 150. Então, por 10 meses, nós vamos ter muito mais do que 1.000 pessoas que passaram lá. Aí você vai dizer, tá, professor, mas eles vendem mel, eles vendem vassoura, eles vendem bolachinha e eles vendem licores. Sim, eles vendem. Professor, mas o que isso tem a ver com a cultura? Gente, a cultura europeia aqui, de um modo geral, dos italianos, dos alemães, dos poloneses, dos portugueses e também dos indígenas, porque tem alguns pratos ali que têm origem indígena, principalmente os feitos a partir de mandioca, tá? E de fubá, que estão aqui nessa cultura da nossa região. Então a nossa cultura, ela não é porque é europeia, não. A nossa cultura é brasileira porque
O conjunto de brasilidade é a junção de todos os tipos de imigrante com os povos originários. E agora que estamos com uma convivência mais pacífica, ninguém está se matando por causa das etnias, poxa, olha que coisa linda. E agora chegaram o quê? Novos imigrantes. Está entrando a cultura do Pará, que tem lojinha já vendendo alimentos que vêm do Pará, do Nordeste, da Venezuela e do Haiti. Olha que riqueza cultural que nós estamos tendo. Bom, o que mais que nós temos? Temos a justificativa de por que isso é importante, uma fundamentação teórica, obviamente. Poxa, eu vou levar lá métodos ágeis ou segurança em redes. Poxa, eu tenho que ter uma fundamentação teórica, eu tenho que dizer que livros que eu estou me baseando. Nós, professores, normalmente colocamos essa lista ali. E depois o nosso objetivo geral e específico. Eu quero transmitir lá para a empresa métodos ágeis. Não, eu quero transmitir segurança da informação. Não, eu quero ir lá numa escola ensinar a fazer as crianças a fazer site. Não, eu quero ir lá ensinar os idosos a usar as redes sociais e a ter o mínimo de segurança para não cair em golpe de alguém que pegou a foto do filho ou da filha ou do irmão do idoso, né, fez um WhatsApp fajuto e pediu um Pix. Pô, gente, isso existe. Tá? E aí, os resultados esperados, que é a realização disso, e depois dizer quantas pessoas foram atendidas. Professor, mas a empresa tem 5 funcionários. Maravilha! Nosso objetivo é levar o conhecimento para esses 5 funcionários. Não, na escola eu vou fazer para uma turma de 40 alunos. Show de bola, não. Lá no asilo eu vou fazer, tem 3, 4 idosos interessados. Gente, não é para... eu tenho que fazer um número X, não. Interessa é o conhecimento que eu estou levando lá. E aí se eu levo uma primeira vez, com certeza, nos projetos seguintes, vai aumentar o número de pessoas. Porque nada começa assim, olha, chegou e já lotou. Não, começa com poucas pessoas, etc e tal. Aí as pessoas que estão participando, no nosso caso aqui, sou eu, o Amauri e a Carol, da biblioteca. O Amauri sempre faz projetos na área de pintura, vocês devem ver aqui embaixo na biblioteca, ele ensina os alunos e as pessoas da comunidade a pintar. Daí ele faz exposições dos quadros deles e resultado dos alunos. Então, quando você olha lá, puxa, teve o mural da turma do terceirão ano tal. Eles não tiveram a ideia, eu tive a ideia agora aqui, vou fazer essa minha expressão cultural. Não, eles participaram desses projetos junto com o professor Amauri e a professora Emanuele, que é de artes, e aí depois cada um escolheu, eu vou desenhar tal coisinha. Aqui na 208, até de uma época, tinha o desenho do Curvelo aqui, agora eles já apagaram, com a frase famosa, e aí garotinho? Que poxa, é a frase padrão do meu amigo Curvelo. Falou, aí garotinho, todo mundo sabe que é assim como é louco meu, era do Faustão, Ou loucura, 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 que é do Luciano Huck. E assim vai. E aí, depois... Claro, tinha recurso, nesse caso nós não teremos recurso, aqui o recurso era impressão de materiais de consumo aqui, e aqui algumas fotos. Depois eu vou colocar o canal do YouTube que nós temos do Forcult para vocês terem essa noção. Olhando um segundo projeto, que depois eu também vou disponibilizar para vocês, que é o de computação na escola, esse não teve recurso suficiente para ter um bolsista neste momento. A estrutura é a mesma. E no nosso caso, temos que voltar lá no nosso... para aceitar mais um colega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Permitir todos, Pedro Rezende. Bem-vindo, Pedro! Tudo bem?
Nosso objetivo é atender as escolas Villiering, Luiz Ledra, Francisco Altamir Wagner e João Custódio da Luz. Por quê? Porque aí os meus alunos que participariam desse projeto, é um aluno, um dia em cada escola. Ele daí, o aluno que se o projeto fosse aprovado, ele iria como? Usando transporte escolar autorizado pela Secretaria Estadual de Educação, que controla essas escolas aqui. Então ele ganhava uma carteirinha no qual ele, como se fosse um professor da rede estadual, viajaria com os alunos até lá e passaria uma tarde ensinando os alunos os conceitos básicos de programação. Conceito básico, sim, querido, o que é uma variável? O que é um leia, o que é um escreva daquele, usando, obviamente, a gente usa a programação Scratch, tá, ó. Computação na escola, ensino da programação Scratch. Por quê? Porque é com gatinho, assim, fica bem mais fácil. Aí depois vai para onde? If. O famoso sem então, que vocês já sofreram em algoritmos, lá com o professor Juliano. Usar laço, o enquanto. E, claro, o Scratch tem umas coisinhas mais legais que você permite ainda fazer movimentos, trocar roupa do personagem de animação e etc e tal. Então, mesma coisa, educação de qualidade e parceria, que era o que a gente tinha. De novo, resumo, palavra-chave, justificativa, fundamentação teórica, a metodologia que você está utilizando, nosso objetivo geral, e aqui no nosso caso, era eu com o professor Fábio e o Daniel. Ele executou 2024 e agora para 2025, infelizmente, nós ficamos sem recursos, né? Porque o Instituto tem esses cortes orçamentários. Eles liberaram uma bolsa só para o curso de computação. Uma bolsa ou duas, eu sei que era para o número de alunos, para cada um dos cursos. Certo, pessoal? Então, de um modo geral, agora eu vou parar o compartilhamento e vou abrir para perguntas de vocês. Tá? Então, o que eu preciso que vocês pensem? Qual é o tipo de projeto? Eu vou abrir uma tarefa onde vocês vão publicar qual a ideia de projeto que vocês têm para a gente discutir na próxima aula. Certo? Quem estiver sem dúvida, eu sempre faço isso, quem estiver sem dúvida pode sair da sala. Pedro, poderia ensinar outra coisa além de programação? Com certeza, meu amigo. Pode ensinar a fazer manutenção, que eu sei que tu é especialista nisso. Pode ensinar a formatar disco. Pode ensinar a configurar a impressora. Pode ensinar as técnicas de programação, as técnicas de desenvolvimento de software. Qualquer coisa que você aprendeu no curso. Assim como eu sugeri de vocês fazerem, que sempre fica mais fácil. Ó, me arruma uns PC, ó, maravilha, isso nós conseguimos até nas escolas. Ou se quiser fazer aqui com o pessoal do ensino médio, a gente também consegue. Nas quintas-feiras à tarde eu tenho uma turma de tópicos especiais em tecnologia e a gente pode utilizar. É só nós marcarmos, sem problema nenhum. Deixa eu abrir o chat aqui, porque às vezes tem mais perguntas. E PC velho, querido, é o que não falta na 101. Certo, pessoal? Quem não tiver dúvida pode desconectar. Eu, em seguida, vou encerrar a gravação. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, mas continuo, porque eu sei que tem uns que são tímidos que sabem que a aula está sendo gravada e não querem perguntar agora, né? Isso é o padrão.